Nesse momento, saúdo o professor Maurício, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da nossa universidade, e também a professora Adriana, vice-diretora, e a mesma sequência como coordenador do curso de graduação e também adjunta Adriana. Saúdo aos professores aqui presentes do Centro de Ciências Jurídicas, ao nosso palestrante da noite, o Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, que será em breve apresentado pelo nosso professor Maurício. Dando sequência à nossa semana jurídica, acadêmica jurídica, nós temos sempre inserido o direito eclesiástico nessa semana, e isso já pelo menos há 10 anos, para 11, se não me falha a memória, já é agora o 11º ano seguido, e sempre trazemos essa questão que eu acho que é bastante interessante, porque na formação do direito é importante também ter não só um conhecimento, mas uma visão bastante ampla desta realidade, desse corpo jurídico que a Igreja possui inserido, aonde ela estiver, também assim, corpos jurídicos de seu país, onde se encontra a Igreja Católica. E hoje, de uma maneira muito particular, com a presença de Dom Denilson, pela manhã já tivemos um mini curso falando aí sobre, trazendo para nós a retomada do conceito de consentimento matrimonial e possíveis defeitos desse consentimento na hora de ser firmado, e por isso também passível de declaração de nulidade quando ocorrem. E aí, no caso, a incapacidade para o matrimônio, ou no caso da exclusão, simulação, exclusão de elementos essenciais desse consentimento do matrimônio, ou a simulação quando a exclusão do próprio matrimônio, ou também uma outra questão do medo, essa imposição externa que alguém pode sofrer, sendo então levado a perceber não outras possibilidades a não ser escolher o matrimônio. Então o matrimônio não é escolhido por critério de liberdade, conhecimento e vontade livre, mas para escapar alguma possível violência, ou até mesmo da submissão da sua vontade a tal ponto de perceber algo que, se não vier a assumir o matrimônio, terá ali também uma consequência, ainda que seja mais da própria cabeça, no sentido mesmo da pessoa sujeitar a sua vontade, na questão no que diz respeito ao medo reverencial, alguém que ele está numa condição superior àquela pessoa. Então é bastante interessante, foi bastante rico. E no que diz respeito ao casamento religioso com efeitos civis, eu acho que não é nem tanto novidade para todos nós, acredito eu, que sabemos, pode ser feito o casamento só na igreja, independente se católica ou numa outra religião, e aquele casamento ser reconhecido nos seus efeitos civis, isso já é conhecido de todos nós, tranquilo. O que talvez seja uma novidade ainda é que uma declaração de nulidade, por isso uma sentença de um tribunal eclesiástico em primeira instância, poder ter também esses efeitos em nível civil. E como isso então ocorreria? Acho que é interessante aí hoje, à noite, nós teremos exatamente essa informação um pouquinho mais aprofundada sobre a questão da nulidade, a questão do Supremo Tribunal Eclesiástico, que nós temos, que é o Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, que é o Tribunal do Papa para essas questões, e também a sua relação dentro dessa dinâmica para ter os seus efeitos reconhecidos de uma sentença de Tribunal Eclesiástico, exatamente pelo Tribunal Superior de Justiça, como recebendo assim uma sentença estrangeira, vamos colocar para depois ser homologada e ter os seus efeitos. Então acho que basicamente à noite teremos assim esta conversa
Passo então agora a palavra ao professor Maurício para apresentar o nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando ao nosso diretor, Padre Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes, professores, membros da reitoria, nossos alunos. Agradeço também ao nosso palestrante, Dom Denilson Geraldo. Eu vou fazer então aqui uma rápida apresentação do nosso palestrante. Dom Denilson é bispo auxiliar de Brasília, doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, membro da Sociedade do Apostolado Católico, Padres Palutinos, foi membro do Conselho Geral dos Palutinos entre os anos 2016 e 2022 e diretor do Instituto San Vincenzo Pallotti entre os anos de 2017 e 2022 em Roma. É professor titular na Faculdade de Direito Canônico de São Paulo Apóstolo, professor convidado no Instituto de Direito Canônico Santa Catarina e no Instituto de Direito Canônico de Londrina. É editor da revista Ciência Canônica, é coordenador da nova edição do Código de Direito Canônico pelas edições CNDB, atuou como parecerista de revistas teológicas, possui diversas publicações em periódicos, científicos, livros, jornais e revistas nas áreas de Direito Canônico, Teologia, Pastoral, Matrimônio e Família, Vida Consagrada, e Sacramentos. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Universidade Salesiana de São Paulo, da Faculdade de São Bento, Mosteiro Beneditino de São Paulo. Exerceu a atividade pastoral como pároco e foi diretor de creche para comunidades carentes em São Paulo entre os anos 2001 e 2007. E o título da nossa atividade hoje é Homologação de Sentenças Eclesiásticas em Matéria Matrimonial pelo Poder Judiciário do Brasil. Então, feitas as devidas apresentações, eu passo a palavra ao nosso palestrante para que possamos, então, começar a nossa atividade. Muito obrigado. Prezado Padre Pedro Paulo, reitor desta universidade, prezado Padre Professor Maurício, diretor da Faculdade de Direito aqui da Católica de Petrópolis, prezados professores que nos acompanham nessa noite e de modo muito especial vocês, os alunos, não? A universidade está sempre em vista do seu corpo discente, especialmente os alunos que compõem este mundo acadêmico que é a universidade. Agradeço imensamente pelo convite de estarmos essa noite aqui reunidos para então nós conversarmos sobre o artigo 12 do Acordo Brasil-Santa Sé, que é o tema de homologação de sentenças sobre a homologação de sentenças de nulidade matrimonial. Tá bem? Bom, eu trouxe então, gostaria de apresentar para vocês, vamos iniciar já sobre o artigo, não? Vocês sabem então que em 2010 houve o acordo entre o Brasil, a Federação Brasileira e o governo da Santa Sé, que é o Santo Padre, o Papa, são dois entes internacionais, sobre um acordo sobre a existência da Igreja Católica no Brasil. Esse tipo de procedimento a Santa Sé tem no mundo inteiro, com os países, então não é só com o Brasil. E até demorou muito, não? Porque foi o primeiro, praticamente, o primeiro acordo substancial entre esses dois entes. E isso era necessário. E se deu em 2010, e o acordo nada mais foi do que estabelecer em forma de lei aquilo que já existe, aquilo que já é prática da Igreja Católica no Brasil. Na época, então, se deu uma forte discussão sobre a laicidade do Estado, devido a esse acordo, e outras questões envolvidas. Eu pretendo também tocar em alguns pontos sobre isso, não? A questão da laicidade do Estado e também a motivação para esse acordo, certo?
que é, de fato, são dois entes internacionais. Bom, aqui está o artigo 12 do acordo, dentre os artigos nós temos esse, nós não vamos colocar todos eles porque seria bastante extenso, que é o nosso tema de hoje, não? Sobre a homologação de sentença. Então, no artigo 12, se estabelece que o casamento celebrado em conformidade com as leis canônicas, que atender também às exigências estabelecidas pelo direito brasileiro para contrair o casamento, produz os efeitos civis, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Na prática, isso acontece quando, por exemplo, na paróquia se faz o casamento religioso com o casamento civil. Então, o que acontece aqui? A paróquia tem que fazer todo o trâmite com os cartórios para registro e aí então se dá também o casamento civil. Isso já acontece, então nada mais é um estabelecimento, nada mais é do que uma normativa daquilo que já se dá na prática. Talvez a questão, a novidade, né, como o Padre Pedro apresentava no início, se deu aqui no parágrafo 1º do acordo, em que a homologação das sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo órgão de controle superior da Santa Sé, será efetuada nos termos da legislação brasileira sobre homologação de sentenças estrangeiras. Então, meu objetivo neste encontro com vocês, nesse nosso encontro, é de apresentar como se dá a homologação de sentenças, o que é esse conteúdo da homologação de sentenças e principalmente da parte da Santa Sé. Depois que a sentença chega no STJ, é uma questão do direito brasileiro, e aí vocês são mais espertos do que eu para falar sobre isso. Mas principalmente qual é o trâmite, o que acontece no lado da igreja, o que significa esta homologação de sentença, tá bem? Bom, então vamos lá. As sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial. O que são essas sentenças? São sentenças de nulidade matrimonial. Então a Igreja Católica, o que ela tem? Ela tem um sistema, ela tem um corpo legislativo e tem um corpo judiciário para colocar em prática a finalidade da sua instituição. O corpo judiciário, então a Igreja Católica tem um corpo legislativo, isto é, um código de leis que foram promulgadas e estão em vigor. E ela tem um sistema judiciário para zelar e para colocar em prática a finalidade da instituição. Só não tem poder de polícia, graças a Deus. Tá bem? O nosso sistema judiciário não tem poder de polícia, mas tem um sistema de aplicação das leis e de aplicação de penas, não? Para quando não se cumpre a finalidade da instituição. Pois bem, nosso sistema judiciário, portanto, ele tem diversos graus. Quais são esses graus? Nós temos tribunais de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e temos aquilo que poderia ser comparado ao nosso Supremo STF, que é justamente a assinatura apostólica, que seria um tribunal, então, de quarto grau. Tá bem? Que seria o nosso Supremo. Ora, o primeiro grau, o que é um tribunal de primeiro grau? O tribunal de primeiro grau vocês têm aqui ao lado e o responsável por ele é o Padre Pedro. É um tribunal diocesano. Está aqui ao lado. Tá bem? Esse tribunal diocesano de primeiro grau, ele recebe os pedidos, no caso, ele recebe os pedidos de nulidade matrimonial. O que é um pedido de nulidade matrimonial?
são quando aquelas situações em que houve uma separação conjugal e separação civil, houve matrimônio religioso e as partes, portanto, querem colocar em juízo o seu matrimônio religioso, porque o civil já houve separação, já houve o divórcio. Querem colocar em juízo o seu matrimônio religioso. Só que o matrimônio religioso, ele tem um precedente, ele tem um fundamento. Onde? Daquilo que é justamente a finalidade da Igreja Católica de anunciar a Palavra de Deus. E na Palavra de Deus se consta o quê? O que Deus uniu, o homem não separe. Ora, se Deus uniu, o homem não separe, por que nós temos um tribunal para confirmar uma separação, podemos dizer assim? Que é o tribunal eclesiástico, de primeiro grau. Ora, então, portanto, a Igreja Católica, ela não faz separação matrimonial, mas ela declara por um processo judicial, e nesse processo judicial existem as partes interessadas, temos o contraditório, temos o promotor de justiça, que é o defensor do vínculo, tem os advogados, tem o juiz, tudo tem um sistema de provas, tem um direito processual. Nós temos um direito processual que nós somos obrigados a seguir nos tribunais. Todo esse corpo jurídico processual está em vista de assegurar a justiça daqueles que pedem, os membros da comunidade que pedem à própria igreja. Portanto, o tribunal eclesiástico é um tribunal constituído legitimamente ao interno da igreja e que obedece um direito processual. Ora, a igreja, portanto, o tribunal eclesiástico de primeiro grau, estamos aí no primeiro grau, ele deve atender tudo isso. Só que ele não anula um casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Qual que é o trabalho de um tribunal? É declarar, através de um processo judicial, com todo esse staff jurídico, com todo esse corpo jurídico de pessoas, cada um nas suas funções, que Deus não uniu, mesmo que tenha tido uma celebração religiosa. É isso. Não é que o tribunal eclesiástico anula um casamento, mas ele declara a nulidade, ele declara que não houve matrimônio. É isso. Por que não houve matrimônio? Só o que Deus uniu, o homem não separa. No entanto, ali se declara que Deus não uniu aqueles dois. E por que não uniu? Porque faltou algum elemento necessário para essa unidade. E foi o que nós estudamos hoje de manhã um pouco. Nós não vamos entrar nos caput de nulidade matrimonial. São diversos, não? Quais são os motivos pelos quais se pode declarar uma nulidade de matrimônio? Tá bem? Bom, considerando isso tudo estabelecido de forma legislativa, não é um juiz que inventa. Nós temos uma legislação sobre quais são os motivos de nulidade. E essa legislação, ela não veio de ontem, ela foi sendo construída ao longo dos séculos. Então, é uma legislação que vem já ao longo dos séculos sendo construída e chegamos naquilo que nós temos hoje. Então, a existência dos tribunais na igreja, é uma existência milenar, não? Dessa presença dos tribunais. Ora, temos então o tribunal de primeira instância, e aí, se as coisas em primeira instância não são resolvidas não de acordo com a consciência e a ciência das partes, as partes podem fazer apelo. Temos o sistema judiciário também de apelo, não? Com prazos peremptórios e também onde se faz e como se fazem os apelos por uma determinação de uma sentença de um juiz emitida em primeiro grau. Esse apelo se faz a um tribunal de segundo grau. Esse tribunal de segundo grau,
é determinado por esse... Quem é o Tribunal de Segundo Grau de Petrópolis? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tribunal do Rio de Janeiro, Eclesiástico do Rio de Janeiro, é o Tribunal de Segunda Instância de Petrópolis. Quem determinou isso? Esse que é o nosso Supremo, a assinatura apostólica. Nós chegaremos lá. Tá? Ele que determina, esse tribunal que determina quem é o Tribunal de Segunda Instância de cada um dos tribunais diocesanos. Isso no mundo todo. Eles que fazem. Ora, pode ser que uma sentença de segundo grau confirmou de primeiro grau, talvez não confirmou. Pode se dar, porque é um outro turno de juízes, é um outro tribunal. Muito bem. Se não está de acordo com a sentença de segundo grau, as partes podem ainda apelar para um tribunal de terceiro grau. Esse tribunal de terceiro grau se chama Tribunal da Rota Romana, que é um tribunal apostólico chamado, que é o Tribunal do Papa já, ligado diretamente ao Santo Padre. Esse tribunal, constituído por mesma coisa, o mesmo staff, só que esse tribunal tem uma legislação própria. E essa legislação própria desse tribunal de terceira instância, que é um tribunal também de apelo, ele emite suas sentenças. E as sentenças desse tribunal de apelo, que é a Rota Romana, se torna uma referência teórica, doutrinal para todos os tribunais da Igreja Católica. Todos. Por isso, então, nós dizemos que o Tribunal da Rota Romana é aquele que faz a jurisprudência de todo o mundo jurídico da Igreja Católica. É o Tribunal da Rota Romana. Rota significa roda, não? Porque os juízes eles rodam de turno no mesmo tribunal. Então eles rodam de turno, são outros juízes que dão as sentenças com os advogados, promotor de justiça e todo o staff daquele tribunal. Quando não está de acordo com uma sentença do Tribunal da Rota, nós temos o Supremo, que é a assinatura apostólica. E é aqui que nós chegamos. Então a assinatura apostólica, o que é? É um tribunal de quarta instância, de quarto grau, para que seja capaz, só ele é capaz de avaliar, de entrar no mérito, inclusive, da Rota Romana, que está acima da Rota Romana. Também esse tribunal está em Roma e é um tribunal apostólico. Bem? Todo esse sistema judicial da Igreja é tudo estabelecido por lei. Não é voluntarismo de um juiz. E tudo estabelecido por um direito processual. Um direito processual e por leis. Então, a função de um estudioso do direito canônico, ele tem que conhecer a matéria, principalmente processual, para agir, seja como juiz, como promotor de justiça ou como advogado. Podem ser padres, leigos, religiosos, não importa. A questão é sempre a competência de cada um num processo, mas tudo estabelecido legislativamente segundo a necessidade, segundo aquilo que é a tradição canônica. Pois bem, a homologação, então, digamos que uma sentença eclesiástica de nulidade matrimonial, não de anulação de casamento, de nulidade matrimonial. Foi declarado que o matrimônio não existiu em um tribunal diocesano. As partes querem o reconhecimento civil desta nulidade matrimonial canônica, porque nós estamos falando aqui de autonomia judiciária de tribunais. Então, o Tribunal Civil tem a sua autonomia, o Tribunal Canônico também tem a sua autonomia, segundo o seu direito processual e a sua legislação. Muito bem. Só que uma das partes
que recebeu a declaração de nulidade matrimonial, ela quer o reconhecimento civil de uma sentença canônica. Como isso é possível isso? Sim, o Estado brasileiro disse que sim. Disse que sim, reconhece. Este reconhecimento do Estado brasileiro se dá por que motivo? Porque o nosso sistema judiciário canônico, ele não é um voluntarismo, é um sistema judiciário reconhecido. Reconhecido e que tem a sua normativa processual própria, que assegura a justiça a quem pede conforme o ordenamento canônico. Tá bem? Ora, o Estado brasileiro reconheceu isso no Acordo Brasil-Santa Sé. E não somente o Estado brasileiro. Quando a Igreja Católica faz os acordos internacionais com os países, muitas vezes entra a questão de homologação de sentenças, como é o caso, por exemplo, de Portugal e Itália. Se reconhece do mesmo modo a homologação de sentenças. Pois bem, então o que nós temos aqui neste parágrafo 1º do artigo 12 do Acordo Brasil-Santa Sé? A homologação, isto é, esta homologação de uma sentença canônica, uma sentença por um tribunal canônico, um tribunal eclesiástico, sobre matéria matrimonial, quer dizer, uma declaração de nulidade matrimonial, seja por um tribunal de primeira instância, por um tribunal de segunda instância, ou pelo tribunal da Rota Romana, que é de terceira instância, não importa, qualquer um desses 3 tribunais. Uma vez que emitiu sentença eclesiástica em matéria matrimonial, essa sentença pode ser confirmada, ou melhor, essa sentença ela é confirmada pelo órgão de controle superior da Santa Sé. Então, antes de chegar ao STJ no Brasil, ela tem que passar pelo órgão de controle da Santa Sé, para aqueles que querem a homologação da sentença. E quem é esse órgão? Qual é esse órgão de controle? Esse órgão de controle é justamente aquilo que nós vamos tratar agora, a assinatura apostólica. Então, essa sentença de um tribunal eclesiástico deve ser enviada à assinatura apostólica Santa Sé, isto é, esse tribunal de 4ª instância, para que ele então reconheça essa sentença. Para que depois dessa sentença venha para o STJ. Tá bem? Então, o que nós veremos aqui então? Nós veremos quem é esse tribunal de assinatura apostólica, como é que ele foi formado, o que é esse tribunal de 4ª instância da Igreja Católica. Ok? Esse é o nosso objetivo hoje. Ou seja, a parte que entra no STJ é própria do direito civil, mas a parte canônica chega até aí. Bom, então será efetuado nos termos da legislação brasileira, que aí entra justamente do lado do Brasil, quer dizer, no termo da Federação Brasileira, sobre a homologação de sentenças estrangeiras, que é feito então pelo STJ, e aqui eu deixo com vocês, que são mais entendidos que eu nessa parte, tá? Ora, o que é então o Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica? Aquele tribunal que deve controlar que deve controlar uma sentença de um tribunal inferior, de primeira, de segunda ou de terceira instância, um dos 3. Então ele vai controlar essa sentença. Como é que foi feita essa sentença antes de ser enviada ao STJ? Bem? Ora, esse tribunal então da assinatura apostólica,
Como dizia, não? É o Supremo Tribunal da Igreja Católica, é o órgão da Santa Sé que preside o sistema judicial da Igreja. São eles que presidem tudo, todos os tribunais. Vocês imaginem quantas dioceses tem no mundo? Quantos tribunais de segunda instância nós temos? E quanto trabalho tem o Tribunal da Rota Romana, que é o Tribunal de Terceira Instância? Eles que controlam tudo, tá certo? Tem um controle judicial disso, como Tribunal Superior. Ora, esse então, o tribunal, o nome, assinatura apostólica, o atual nome da assinatura apostólica remonta já à Constituição já de 1908, de Pio X, né? Nas suas origens históricas, são muito antigas. Ou seja, estes estão ligados à figura dos referendários, conselheiros colaboradores do Papa. O que nós temos na história da Igreja? O Papa é um bispo, como qualquer outro bispo, só que é o bispo de Roma. E o que é um bispo de Roma na história do cristianismo, na história da Igreja Católica? O bispo de Roma sempre teve uma ascendência sobre todos os outros bispos. E isto foi reconhecido durante a história. No começo do cristianismo, por exemplo, até o século IV, V, se enviava perguntas ao bispo de Roma. Os bispos do norte da África, onde tinha um grande crescimento do cristianismo na Europa, no Oriente, eles enviavam para o bispo de Roma perguntas para que ele respondesse. E as respostas do bispo de Roma circulavam por todas as dioceses e igrejas, ou seja, a resposta do bispo de Roma se tornava uma referência para todo mundo. E aí foi se criando o quê? O sistema legislativo da Igreja Católica. Foi se criando coleções de respostas, coleções e coleções. E aí até que nós chegamos, justamente, eram coleções que colecionavam as respostas dos papas desde as origens até o século XVII, XVIII, quando nós temos no mundo do direito, aí os professores de História do Direito podem falar melhor do que eu, nós temos o quê? O Código Napoleônico. Que o Código Napoleônico deu o quê? Apresentou um novo sistema legislativo, um novo sistema de apresentar as leis, não mais em coleções, mas sim em cânones, simplificando o sistema legislativo. A Igreja Católica assumiu o método e teve o seu primeiro código em 1917, no mesmo formato, em forma de cânones, em forma de leis simples, concisas, mas não mais nas grandes coleções volumosas, como é que um juiz de tribunal que tem que cuidar de uma universidade, tem que cuidar de uma igreja, como é que ele achar a resposta para os casos em coleções de 10, 15, 20 volumes? Era impossível achar isso. O que nós temos então? Nós temos aqui, pela primeira vez na Igreja Católica, um Código de Direito Canônico, em 1917, que é fruto justamente da mudança apresentada no sistema legislativo do Ocidente com o Código Napoleônico. Ou seja, a Igreja Católica adotou o mesmo sistema, não de forma de leis. Ora, mas o sistema judicial canônico, ele é antiquíssimo. E a assinatura apostólica, esse trabalho de assinatura apostólica, já está presente na Igreja Católica desde o século XIII. Desde o século XIII nós já temos o quê? Aqueles que são chamados as perguntas que se faziam ao Papa. O que acontecia? Como a quantidade era muito grande, quem começou a responder a perguntas ou quem começou a dar solução
para os casos que se apresentavam ao Papa eram justamente aqueles referendários, aqueles que assinavam em nome do Papa. Esses que assinavam em nome do Papa, eles começaram a ter uma autonomia nas suas decisões. E essa autonomia foi se criando aqui uma estrutura de tribunal. Juízes que têm autonomia para dar uma sentença. E assim foi se criando o quê? A assinatura apostólica. O Tribunal da Assinatura, justamente para poder responder diretamente aos casos que eram apresentados. Bom, um pouco da história do tribunal é essa, não? E tem outras questões que apresentam a assinatura apostólica para a justiça, a assinatura apostólica para dar uma graça, para os pedidos que chegavam todos ao Papa. O Papa não tinha como responder tudo isso. Então, o tribunal foi sendo constituído como uma entidade autônoma. O que é uma entidade autônoma? Significa que o juiz tinha autonomia para dar uma sentença. Nós temos o que aqui? Uma estrutura de tribunal. Uma sentença com um corpo legislativo e processual. É uma estrutura de sentença, é uma estrutura de tribunal que foi sendo consolidada com o tempo. Ora, essa então, a assinatura apostólica foi sendo desenvolvida, não? Papa Sisto V, no século XVI, como disse Pio X, no século XX, não? Até hoje, o último que deu uma grande contribuição para o Tribunal da Assinatura Apostólica foi o Papa Paulo VI, em 1967, não? Com a Constituição Redimini Ecclesiae Universae. E o Papa Francisco, no ano passado, ele fez uma grande reforma na Cúria Romana. O que a Cúria Romana é? É essa instituição que governa, ou melhor, exerce o governo da Igreja em nome do Papa. E na reforma da Cúria Romana, o Papa Francisco, ele confirma os trabalhos da assinatura apostólica. Então, o que nós temos hoje? A assinatura apostólica como um tribunal. Nós temos os 4 tribunais, como disse, de primeiro grau, diocesano, de segundo grau, de apelo, de terceiro grau, que é a rota romana, e de quarto grau, que é a assinatura apostólica. Então, esses 4 tribunais. Parênteses. A Igreja Católica tem um tribunal depois vocês podem procurar na internet, ela está disponível, que só a Igreja Católica tem, que é chamado Tribunal de Foro Interno. Tribunal de Foro Interno, chamado Penitenciaria Apostólica. Nós não vamos entrar nisso, só dou um sinal também. Só a Igreja Católica tem esse tipo de tribunal. Ora, um tribunal, ele julga atos, tá certo? Julga atos. No entanto, esse tribunal de foro interno, ele tem uma especificidade, a penitenciária apostólica, que faz juízo daquilo que não foi conhecido, que está no foro interno, que acontece justamente, que é manifesto durante o sacramento da confissão. Então, só a Igreja Católica tem isso. E por que a Igreja Católica tem um tribunal de foro interno? Porque a finalidade última dessa instituição, a finalidade última das leis da Igreja Católica, não é somente a organização do sistema da vida cotidiana das nossas instituições. A Igreja Católica tem um corpo jurídico com a finalidade que é justamente aquilo que se diz claramente no Código, a salvação. Então, é uma instituição que tem tudo
que diz respeito às questões desse mundo, mas é uma instituição que lida com o mundo após a morte, que ela nunca pode deixar de existir. Portanto, é algo muito específico, o sistema judiciário canônico, que não se equipara a nenhum outro sistema internacional. Tem as suas semelhanças, mas tem também as suas peculiaridades. Não é tudo igual. Tem as suas proximidades e as suas diferenças. Bom, o que nós temos então na assinatura apostólica? Nesse tribunal de quarta instância, a homologação das sentenças. Então, o que faz esse tribunal, voltando para o tema da homologação da sentença eclesiástica, tá? Em matéria matrimonial, qual é a atividade desse tribunal? A atividade desenvolvida então por esse tribunal da assinatura apostólica, no chamado campo dos efeitos civis do casamento canônico, tá? Efeito civil do casamento canônico, representa um ponto de contato fundamental entre a Igreja Católica e o Estado, no que se refere a aquilo que é comum, a res mixta, aquilo que é comum entre os dois. O que é comum entre os dois? Justamente o consentimento matrimonial, o matrimônio que foi celebrado entre as partes, é comum ao Estado e também ao canônico. Por excelência, constituída então pelo matrimônio. Então, perante o Estado, a assinatura assume o quê? O delicado papel de controladora e garante da regularidade processual dos trabalhos dos tribunais eclesiásticos. É isso. Então, a assinatura apostólica, quando se envia uma sentença de um tribunal de primeira, segunda ou terceira instância de nulidade matrimonial, e deseja a confirmação do STJ dessa sentença, o efeito civil de uma sentença canônica, se envia então ao tribunal da assinatura para quê? Para que a assinatura controle a sentença. O que esse controle da sentença? Significa que a assinatura apostólica ela vai verificar se foi atendido todos os requisitos de lei sobre o processual. Se o processual foi corretamente aplicado. Uma vez que ela controla o processual, não o mérito, mas o processual. O mérito não. Ela controla o processual. O processual foi observado. Muito bem. Ela emite um decreto executivo, confirmando e controlando a sentença que o processual foi observado. Muito bem. Esse decreto, portanto, executivo é que vai servir para o STJ, para confirmar a sentença canônica. Então, esse decreto executivo da assinatura apostólica do Supremo Tribunal da Assinatura é processualmente colocado no final da fase canônica relativa ao casamento, celebrado e surgido então na ordem canônica. De fato, oficialmente, a ausência de qualquer obstáculo jurídico pelo sistema canônico a um possível reconhecimento de efeitos civis à coisa julgada, aquilo que tramitou, aquilo que transitou em julgado, certo? Aquilo que transitou em julgado, portanto, estabelece, é uma exigência da sentença matrimonial canônica. Ora, aqui tem uma questão da própria, tem uma questão da mudança que o Papa Francisco fez, que antes, até 2015, os tribunais eclesiásticos, o primeiro grau emitiu uma sentença de nulidade matrimonial e depois, necessariamente, o promotor de justiça canônico é aquele que defende o bem público da igreja e aqui defende sempre o matrimônio. No processo matrimonial é ele que faz o contraditório, esse promotor de justiça. Quando as duas partes querem a nulidade, quem é o contraditório no processo? É o promotor de justiça. Ele que vai sempre lutar, chamado defensor do vínculo.
É ele que vai sempre lutar para que o matrimônio permaneça unido, porque o matrimônio para a Igreja Católica é um bem público. Ora, ele então ele faz de tudo para que o matrimônio esteja unido. Na legislação precedente, de 2015, uma vez que o primeiro grau emitiu uma sentença afirmativa de nulidade matrimonial, o promotor de justiça do primeiro grau, ele era obrigado a fazer o apelo. Ele fazia o apelo para o segundo grau, para não ser confirmada aquela sentença. Esse apelo obrigatório foi cancelado pelo Papa Francisco. Essa foi a mudança que o Papa Francisco fez para dar mais agilidade ao processo. Então, hoje, nos tribunais, o primeiro grau emitiu sentença, a sentença se torna executiva. Passaram os prazos de apelo, as partes não fizeram apelo, o promotor de justiça não fez apelo, ninguém fez apelo, transitou em julgado. Bem, claro. Ali então, aquela sentença pode ser pedida a homologação para efeitos civis. Não é necessário mais esperar a segunda instância, porque os prazos são peremptórios, os prazos são decisivos, então a sentença transitou em julgado. Tá? Ora, essa foi a mudança que o Papa Francisco fez na legislação, dando maior então autonomia a todos, aos tribunais de primeira instância. Então, o que nós observamos, o que nós temos que observar nas sentenças matrimoniais de nulidade matrimonial? O que a assinatura apostólica tem que observar e controlar quando chega um pedido desse na assinatura, que é um pedido feito pelas partes? As partes podem pedir a homologação da sentença ao STJ, mas qual que é o trâmite? Então a parte pede ao tribunal aonde foi dada a sentença, de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de terceiro grau. Quem deu a sentença que transitou? Tá? Quem deu a sentença que se tornou, não que transitou em julgado, a terminologia não é essa, a sentença que se tornou executiva. Tá? A sentença que se tornou executiva. Quem que deu a sentença? A sentença foi dada pelo tribunal de primeira instância, de primeiro grau. Muito bem, as partes pedem e esse tribunal é que envia para a assinatura apostólica. Enviando para a assinatura apostólica, a pedido das partes, de uma ou das duas partes, uma vez que a assinatura apostólica controla essa sentença, que foi correta, foi bem aplicado o direito processual, emite um decreto executivo e aí então essa sentença está pronta para ser apresentada ao STJ. Esse é o trâmite que coloca então em prática o artigo 12, parágrafo 1º do Acordo Brasil-Santa Sé. Como dizia, os países que fazem isso hoje, que tem essa homologação de sentença, é o Brasil, Itália e Portugal. Eu acho que tem mais, mas em todo caso, certamente esses países. Nós temos aqui uma circular da assinatura apostólica sobre este novo processual, somente de uma instância, sem a necessário pedido de apelo, e depois nós temos também aquilo que é a necessidade de observar os prazos, uma vez que foram vencidos os prazos de apelo e tudo mais, então a sentença está pronta. Não tem mais jeito de fazer outro apelo. Prezados, a partir daí a sentença está pronta. Bom, antes de concluir, eu dou uma palavra sobre um ponto que eu considero assim fundamental num diálogo desse com o direito civil, tá bem? Está pronta para ser apresentada ao STJ. Né? Uma questão que é importante para ser considerada é essa, de que o sistema
legislativo, judiciário da Igreja Católica, que é um sistema antiquíssimo e que foi sendo construído ao longo dos séculos e que teve uma grande incidência após o Concílio Vaticano II, não? 60 anos atrás, após o Concílio Vaticano II. Esse sistema legislativo e judiciário representa e é fruto de uma instituição comprometida com o bem público de cada país. A Igreja Católica, portanto, não é uma instituição proselitista. É uma instituição que é governada por leis. Não é fruto da cabeça de um voluntarismo. E por que a Igreja Católica é governada por leis e por um sistema, e tem um sistema judiciário para coibir quando as leis não são observadas? Porque a Igreja Católica, a fé católica se vive em comunidade. E aonde existe comunidade, você tem que ter leis. Não é um espiritualismo intimista, mas é uma fé vivida comunitariamente. Essa fé vivida comunitariamente, ela se torna prática na realidade. E, sem dúvida, onde existe a Igreja Católica, olha, nos lugares mais pobres principalmente. E hoje eu, como bispo, só tenho 5 meses de bispo, não? Fui ordenado esse ano, pouco tempo. Mas eu sou auxiliar de Brasília, andando pela periferia de Brasília, que Brasília não é só o plano piloto, tá bem? Não é só a Praça dos Três Poderes, Brasília já é a 3ª maior cidade do Brasil, é o Centro-Oeste, segundo o último censo, já é a região que mais cresce no Brasil, o Centro-Oeste. E a Brasília é uma cidade já muito grande, cresce muito, tem uma grande periferia. Andando pelas periferias de Brasília, isso é muito claro. Em São Paulo, eu trabalhei muitos anos também na periferia de São Paulo, onde tem a presença da Igreja Católica, como uma paróquia, uma escola, uma creche. Eu também fui diretor de creche para lugares carentes. Onde tem a presença da Igreja Católica, tem desenvolvimento social, tem desenvolvimento humano. Então, o modo de tratar a Igreja Católica não é uma entre todas, entre outras. Só a Igreja Católica tem um sistema jurídico, legislativo, que você sabe com quem você está lidando, não é o inesperado. Então, esta relação do Estado com a Igreja Católica não é uma relação que coloca em jogo a laicidade do Estado. Não coloca, porque o que é a laicidade do Estado? O que é o contrário à laicidade do Estado? Aqui os professores de direito vocês poderiam falar melhor do que eu. Mas a laicidade do Estado é o contrário de um Estado religioso. O que é um Estado religioso? É um Estado que usa da religião para governar. Mas não é um Estado que estabelece relações sadias com a religião. Essa é a diferença. O Estado religioso, ele se utiliza da religião para o governo. Agora, a relação com a Igreja Católica é uma relação de colaboração para o bem social. E aonde a Igreja Católica está presente, tem bem social, tem benefício social, tem desenvolvimento humano. E quando não tem, ela mesma tem as suas leis para coibir isso, para que realmente, de fato, tenha o benefício social. Tem um corpo legislativo. Então, o Estado, quando ele estabeleceu o Acordo Brasil-Santa Sé, o Estado brasileiro, ele sabe, através das leis da Igreja Católica, com quem e como ele está fazendo esse acordo. Por exemplo, então não é um fideísmo, não é proselitismo, mas é uma religião comprometida com o bem social.
Então o Acordo Brasil-Santa Sé não fere de modo algum a laicidade do Estado, mas dá ao Estado brasileiro a possibilidade de uma profunda colaboração para o benefício social de todos, e que a Igreja Católica está à disposição disso. Porque não existe contradição entre um bom católico e um bom cidadão. Um bom católico é naturalmente um bom cidadão. A Igreja Católica não age contra o Estado, nem contra o benefício social. Podemos dizer assim, melhor dizer assim, a Igreja Católica não age contra o benefício social. Pelo contrário, aonde a fé cristã católica entra, ali tem desenvolvimento humano, ali tem benefício social. Essa é a minha colaboração para a Semana de Direito de vocês, tá bem? Agradeço muito a atenção. Se tiver alguma questão, outra ideia também, oposição àquilo que eu falei, fique à vontade, pode colocar tranquilamente, naturalmente, tá bem? Muito obrigado. Tá bom? Agradeço imensamente pelas informações, aliás, assim como na parte da manhã, uma palestra bastante rica por conta das informações, no primeiro momento, das causas de nulidade do casamento, e agora, mais especificamente, por conta da estrutura do judiciário que está relacionada exatamente à aplicação do Estatuto aqui no Brasil. Antes de passar a palavra para a plateia, não sei se teremos perguntas, mas eu gostaria de fazer um questionamento. No ano passado, eu estive em Brasília para receber o selo OAB Recomenda. Nós fomos agraciados pelos bons resultados que tivemos. E lá, cheguei um pouco mais cedo por conta do horário do voo, tive a oportunidade de conversar com coordenadores de outros cursos de direito no Brasil. E muitos ficaram me perguntando sobre questões do direito canônico. Algumas eu sabia responder, outras não, mas realmente foi uma atividade bastante rica enquanto aguardávamos o início da nossa atividade. E aí, há uma questão que eu acho que é de interesse geral, sobretudo dos nossos alunos, e que passa pelos integrantes deste processo. O senhor falou que nós temos advogados, há um defensor de um vínculo, existem juízes. Então, eu queria pedir para o senhor rapidamente, se fosse possível, o senhor explicar quem são essas pessoas, como elas são, de fato, nomeadas. Se um advogado, por exemplo, vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, pode ou não atuar perante um tribunal eclesiástico, eu acho que isso é interessante porque, de certa forma, nós somos privilegiados para podermos discutir esse tema aqui e avançarmos sobre questões que são pouco debatidas aqui no nosso país. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que seria interessante. E depois eu passo então a palavra para a plateia. Obrigado, professor Maurício, pela pergunta. Então, como o sistema legislativo e judiciário da Igreja Católica é próprio, é necessário que seja formado nele, conheça. Tem muitos pontos em comum, mas tem muitos pontos também muito próprios. A formação canônica se dá através de aqui no Brasil nós temos vários institutos de direito canônico que formam então quem? Os futuros advogados, juízes, promotores de justiça. É um curso de 3 anos, no mínimo 3 anos, não? Para isso. No entanto, aqueles que já têm formação jurídica civil, por exemplo, se desejarem conhecer mais o mundo do direito canônico, aqui está o Padre Pedro, o reitor aqui da universidade, e que também ofereceu vários cursos de extensão para advogados que queiram atuar no tribunal eclesiástico. Então, para atuar no tribunal eclesiástico, não basta a OAB, tem que ser admitido a isso. Por quê? Porque são tribunais independentes. Tá bem?
tem que ser admitido para atuar como advogado canônico num tribunal eclesiástico. Além dos advogados, nós temos o staff do tribunal, todos eles, juízes, promotor, colégio de juízes, porque tem causas que podem ser decididas por juiz monocrático, um juiz. Outras causas só por colégio, ao menos 3 juízes. Isso é definido por lei, segundo o direito processual. Então nós temos um corpo jurídico, um corpo legislativo, que define quais são as causas do juiz monocrático e do colégio, que obrigatoriamente tem que ter para algumas causas. Por exemplo, direito penal. Todas as questões penais entram num juízo colegial, não monocrático. Então você tem que ter o voto dos juízes, todos eles, para dar maioria em vista da causa que foi tratada. Isso é definido por lei. Além disso, nós temos o quê? O grande trabalho dos peritos, sejam psicólogos por causa das questões matrimoniais, sejam peritos de ordem contábil por questões administrativas, outras coisas o juiz convoca peritos para dar pareceres, para fazer perícias sobre alguns pontos. Então isso também é necessário. Um juiz não pode dar uma sentença sobre uma questão administrativa sem uma perícia contábil. Ele tem que fazer a perícia. Então ele define o trabalho do perito e a circunscrição do perito. Isso também nós fazemos. Então veja, o mundo do sistema judiciário canônico é muito interessante. Não é voluntarismo, é definido por lei, por leis promulgadas no senso próprio, não? E isso dá uma grande o quê? Aquilo que é a grande questão, né? Para nós na área do direito, a segurança jurídica. Então nós trabalhamos em tribunais com segurança jurídica, porque nós temos as leis que nos asseguram em todo sentido, direito processual, direito penal, direito administrativo e todas as outras matérias asseguradas por lei. Bem? Muito obrigado. Vamos passar as perguntas. Boa noite, parabéns. Então, Denilson, 2 perguntinhas rápidas para não atrapalhar o restante. A primeira é que o senhor desse exemplo do real interesse da busca dessa homologação da sentença pelo STJ, uma vez que as partes, ao buscarem no tribunal de primeira instância, em geral já tem sentença de divórcio, ou já tem o divórcio civil. A segunda questão é que, entendendo a Santa Sé como sujeito de direito internacional, e essa sentença de divórcio como uma sentença internacional, o nosso Código de Processo Civil já entende que nos divórcios mais simples, onde não tem filhos, por exemplo, não há necessidade de homologação da sentença pelo STJ. O senhor tem exemplo de como isso vem acontecendo a partir desse mandamento novo do CPC? Obrigado. Então, aqui está, professor, desculpa. Rodrigo, professor Rodrigo, obrigado aí pela questão. Aqui, então, eu não arriscaria dizer com que finalidade, inclusive poderia entrar a questão patrimonial. Por quê? Porque a nulidade matrimonial, ela não é um divórcio. O divórcio significa que eles foram casados até aqui e aqui se separaram. A nulidade matrimonial significa que o casamento não existiu. Então retroage até a data da celebração. Qual o efeito disso no civil? Eu deixo para vocês. Eu não vou entrar nisso. Tá bem? Isso é matéria para vocês. Então, essa é a diferença que pode interessar as partes. Tudo bem? Está claro isso, né? Então, a declaração de nulidade
Não é um divórcio que começa a partir de 2, 3 anos do casamento. Significa que o matrimônio não se deu. Ora, quais são as consequências jurídicas de reconhecer que o matrimônio, que a união não existiu? Aí eu deixo para vocês. Boa noite. Boa noite. Primeiro gostaria de parabenizar pela brilhante palestra do Edilson. E eu tinha, Denilson, desculpa. Eu tenho, na verdade, uma indagação e uma consideração. A indagação seria se existe algum precedente no Superior Tribunal de Justiça de não homologação. É porque o STJ, nesse processo, ele faz o que se chama de juízo de delibação. Ele verifica as formalidades, né, se todos os requisitos foram preenchidos. Se existe algum precedente de não homologação por parte do STJ em relação a esse pedido de declaração de nulidade do matrimônio. E a outra é uma consideração, na verdade, é que como um curioso processualista, eu deveria conhecer o processo canônico, porque me chamou a atenção, por várias passagens da sua fala, voluntarismo. E nós estamos vivendo no processo jurisdicional brasileiro um exacerbado voluntarismo. E eu venho buscando, nas minhas reflexões, encontrar uma lógica garantista para combater esse voluntarismo. E talvez eu pudesse encontrar algumas premissas do direito processual canônico. Então eu vou me colocar aqui como um curioso pesquisador e vou buscar essa investigação para tentar encontrar algumas hipóteses que possam dar resposta para esse voluntarismo exacerbado que nós estamos vivendo no modelo jurisdicional brasileiro. Queria agradecer essa oportunidade de estar dialogando aqui, porque realmente nós estamos vivendo um momento curioso e difícil de um voluntarismo excessivo por parte do Judiciário brasileiro. Eu queria primeiro traçar essa consideração, e também gostaria de saber se existe esse precedente de não homologação de sentença de declaração de nulidade. Obrigado. Professor? Marcelo Pérez. Professor Marcelo, obrigado. Então, professor Marcelo, novamente, eu digo, a partir do pedido entrando no STJ, eu me reservo, eu não vou entrar, porque aí vocês podem ter condições de fazer a pesquisa melhor do que eu, tá bem? No STJ. Com respeito ao voluntarismo, a minha insistência no voluntarismo, achei interessante a sua colocação, fazendo uma relação com a situação processual brasileira, né? Atual, segundo a sua análise, não? Dessa situação. Bom, quando eu me referi ao voluntarismo diversas vezes, porque, o que seria um voluntarismo? O voluntarismo seria um conceito de fé intimista que na Igreja Católica não existe. Evidente que a minha relação com Deus é íntima, na minha consciência, na minha alma, a minha oração pessoal, evidente que é na minha consciência e tudo mais. No entanto, a fé católica é comunitária, forma uma comunidade. Então não é somente íntima. Então eu me encontro todo domingo com a minha comunidade. E eu tenho uma comunidade. E essa referência minha com a comunidade é aquilo que forma um povo. E a formação de um povo tem dados objetivos, que não é intimista. Então não é somente a minha relação com Deus. Na fé católica é a minha relação com a comunidade. E aí exige as leis para regular essa relação de vida comunitária que a gente tem que ter, segundo a nossa fé. Então, agora, o voluntarismo processual no canônico, ele não se dá. Não se dá. Pelo quê? Porque o nosso Código de Direito Canônico, no livro 7º, quando apresenta
o processo contencioso ordinário, que é toda a normativa legislativa, a legislação sobre o direito processual, e o livro 6º, que apresenta toda a legislação sobre o direito penal, principalmente, tanto um quanto o outro, a definição legislativa do processo é muito clara. E um juiz que não obedece o sistema, que não obedece o processual, da primeira, da segunda ou da terceira instância, é cassado. Bateu lá em cima, vai pegar. Como é que chegou no final do processo, o senhor não publicou os autos para a defesa das partes? Chegou no final da instrução do processo, por exemplo, na nulidade matrimonial, o juiz tem que publicar os autos para que as partes tenham acesso a todos os autos para a defesa, também no direito penal. Ora, se não teve acesso aos autos, a defesa foi negada. E defesa negada é contra o direito natural. Ah, mas se esse juiz tem essa prática, isso vai ser cassado. Tanto a declaração de nulidade da sentença, porque se faltou, por exemplo, a publicação dos autos e não deu a possibilidade de defesa das partes, a sentença é nula porque faltou uma questão de direito natural, que é a defesa, que é de direito natural, seja pela não observância do direito processual. Então, no canônico, o voluntarismo é muito difícil. É muito difícil. Pode se dar por ignorância. Quer dizer, não conhecia o direito processual. Aí sim pode fazer pedido de desculpas e tudo mais, e aprimorar a questão. Mas se é uma prática abusiva, não pode ter prática, não tem prática abusiva. No canônico, não. Se tiver, então, se houver alguma prática abusiva de um juiz, em qualquer uma das instâncias, sempre vai ter um tribunal superior que vai garantir a justiça à parte que está reclamando através do apelo. E isso é um direito. Então, o apelo, o que é? Nada mais é do que uma instância do direito natural para a parte que se sentiu, que tem o direito negado. Isso é um apelo. O apelo no sistema judicial e o recurso no direito administrativo. Então, isso em qualquer instância. Um bispo que der um decreto para um padre, que der um decreto para um leigo, emite um decreto administrativo, se o padre não está de acordo com o decreto, ele pode apresentar recurso contra a decisão de um bispo. Claro que pode. A quem? Aí tem que ter um bom advogado para saber aonde se apresenta, que é a função nossa, não? Os advogados que conhecem as leis, aonde se apresenta, como se apresenta o recurso. Então, de um decreto executivo, ele apresenta um recurso. De uma sentença judicial, ele vai apresentar um apelo a um tribunal superior, até a 4ª instância, que é a assinatura apostólica, que ali se torna inapelável. Bem? Que bom, gente. Vocês conheciam, os mais jovens conheciam o sistema judicial da Igreja Católica? Não? É muito interessante. Tem um mundo jurídico aí que vale a pena conhecer. Não? Vale a pena adentrar e saber se movimentar aí dentro. E a gente dialoga assim com muita tranquilidade com o mundo civil, né? Encontrando os pontos de contato aí. Amém? Sim, gostaria ainda de 2 questões. Uma, acho que vale a pena como curiosidade. Estamos aí no ambiente acadêmico, que eu acho que vale a pena recordar um ponto e ao mesmo tempo, quem sabe, apresentar uma questão para reflexão futura, né? Uma
é que quando a gente ouve falar sobre a Igreja Católica, a gente normalmente pensa na Igreja Católica dentro de um foco exclusivamente de uma religião, como tantas outras religiões. E, de fato, ela atende a essa identidade como uma religião, tem todas as características, os elementos essenciais de uma religião, está aí. Mas é bem verdade também que, a partir do Tratado de Latrão, em 1929, a Igreja Católica, ela é reconhecida como um Estado soberano, independente, e por isso, a partir dali, a gente reconhece como um país, que tem aí a sua estrutura, o seu chefe de Estado, e por conta disso, assim, é que justifica, quando o Papa visita determinados países, ele é recebido com honra de chefe de Estado. Não é porque é Papa como Papa. Sim, é Papa, tem todo um respeito, é bem verdade, mas ele também é um chefe de Estado. Por isso, toda essa questão. E não só nos países distantes, na própria Itália, é interessante porque quando o Papa sai do Vaticano, ali pelas ruas, tem toda uma organização do Estado da Itália para poder escoltar o Papa, para poder conduzi-lo, permitir que ele vá até determinado local, como chefe de Estado que é conduzido. Mas como também é um país que não tem as forças armadas, ele acaba recebendo também essa proteção através exatamente de outros países que ali se organizam. Por exemplo, a Guarda Suíça, que vai estar lá, sempre presente. Essa Guarda Suíça acaba sendo responsável ali pela segurança, vamos colocar dentro dos territórios, vamos colocar já reconhecidos como desse país, porque tem diretamente o Vaticano, mas também, assim como a gente tem as embaixadas, acredito eu, com ali o país representado com toda a sua também autonomia, e aí não teria talvez as palavras mais exatas para esclarecer essa questão, mas também na Itália tem diversos prédios da Igreja Católica que são reconhecidos como exatamente uma espécie, não digo de embaixada, mas que são pertencentes à própria Igreja Católica, a este país. Mesmo fisicamente não tendo a ligação direta, porque entre esses territórios se tem o território da Itália, vamos colocar. Então, é bastante interessante, é curioso, então, entender que tem essas duas questões. E uma outra questão, a partir do que foi levantado pelo professor Marcelo, eu acho que valeria a pena, assim, a gente já tem ali dois professores que já publicaram, inclusive, com conteúdos em direito canônico, no mestrado, no nosso mestrado. Quem sabe, um aprofundamento e talvez futuramente, em algum momento, estender aí uma linha de pesquisa entre a questão mesmo dos processos e direito eclesiástico, vamos colocar que é bastante amplo, talvez aí algumas linhas de aproximação, distância, quem sabe de colaboração mesmo, de aprofundamento, não sei, talvez valesse a pena aprofundar e talvez chegar aí a algumas questões, uma vez que a gente tem várias reflexões também filosóficas da questão dos direitos humanos e processos, quem sabe alguma coisa para o futuro, mas amadurecer, acho que vale a pena. Tá bom? Então aí seria como reflexão para o futuro, mas não digo um futuro distante, mas quem sabe um futuro bem próximo. Tá bom? Então fica também aqui a minha colaboração no sentido de uma reflexão. Passa. Dito isso, já tendo agradecido Dom Denilson, a Geraldo, pela sua presença e grande colaboração na nossa semana acadêmica do Centro de Ciências Jurídicas, também declaro encerrada a nossa sessão. Uma boa noite para todos.